esse momento de sucessão no Flamengo. Vamos ver que informações ele tem pra gente. Fala, Érico, boa tarde. Ô, Barreto, boa tarde para todo mundo aí. Eu não sei, eu vi o Maurício Saraiva, o Rafa também tá por aí, não é isso? Não, não. Mais quem tá, mas para desejar boa tarde para todo mundo. Hoje temos Saraiva, William, Jader Rocha e Luiz Ademar. Ah, então não era o Rafa, confundi. Então um abraço para todo mundo, boa tarde. É mais fácil. Tá valendo, Então, assim, ontem até te passei, né, uma mensagem durante o programa dizendo que a coisa caminhava por um técnico brasileiro mesmo, Jorginho, Carpegiani, Roger, e era de fato a notícia do momento, acabou se confirmando depois, quando o Roger declinou da sondagem, proposta, chame como quiser, mas o fato é que a primeira opção do Flamengo para entrar no lugar do Zé Ricardo era o Roger. E aí o Flamengo sem o Roger e sem a possibilidade de ter talvez alguém que agrade a torcida, porque os outros nomes, inclusive o Roger, não eram o primeiro nome da torcida, pelo menos a gente percebeu em manifestações nas redes sociais, era de fato o Rueda. Então a negociação com o técnico colombiano avançou muito, muito mesmo nas últimas horas. Ontem, no fim da noite, já eu recebi mensagem dizendo até que o anúncio poderia ser hoje e tal. Eu fiquei meio assim pelo tempo, né? O Rueda tá voltando hoje da Europa. Não sei se antecipou essa volta ou se já estava programada mesmo. Mas o fato é que ele, nesse momento, está voltando de Madrid, indo para Cali. Ele estava na Alemanha. A gente viu ele tirando fotos, inclusive, com o técnico do Bayern de Munique, o Carlo Ancelotti. Então, assim, a negociação avançou muito nas últimas horas. A diretoria do Flamengo, embora muito cautelosa, como sempre né? É um procedimento do Flamengo, do presidente Bandeira de Melo, do próprio Rodrigo Caetano, eles são muito cautelosos, mas há um otimismo de que realmente o Reinaldo Rueda possa ser anunciado entre hoje e amanhã como técnico do Flamengo, viu, Barreto? Isso já começou a surgir também na imprensa colombiana desde ontem à noite, né, Érico? Eu estava apresentando o Globo Esportivo lá na Rádio Globo e já para o finzinho do programa começou a pintar nas muitas rádios Caracol que tem por lá, né? Tem rádio Caracol de tudo quanto é lugar. E aí daqui a pouco, plim, pinta lá no Twitter a Rádio Caracol dizendo que Rueda estava conversando com o Flamengo e que as conversas estavam avançando. Na verdade, assim, até para fazer justiça, a notícia saiu mesmo pela Colômbia. A primeira fumacinha, assim, igual tem no Vaticano, né? Foi numa torre colombiana. Aí depois, enfim, o vento trouxe para o Brasil a fumacinha. Mas, então, assim, quando você começa a fechar as pontas e tal, eu tenho a informação de que realmente é o Rueda com quem o Flamengo está negociando. O Flamengo tem essa possibilidade de fechar com o Rueda. A questão agora é o tempo, assim, como eu falei, ele está voltando da Europa. Eu imagino que os diretores do Flamengo tenham já falado alguma coisa com o Rueda sobre condição financeira, condição de trabalho, comissão técnica, para estar nesse nível de discussão. O avanço já foi grande. Então vamos aguardar, acho que agora tem que aguardar. A última informação que eu tive era essa, assim, o Rueda agora está pelo sim e pelo não. O Flamengo fez o que tinha que fazer, apresentou as propostas que tinha que apresentar, os números que tinha que apresentar, e agora está pelo sim e pelo não do Rueda. O Rueda voltando para cá, talvez ele tenha uma situação mais clara, né, para poder responder ao Flamengo, mas eu diria que o otimismo no Flamengo é grande, viu, Barreto? O Rueda tinha se afastado do Atlético por conta de uma cirurgia, né, Érico? Ele já está completamente recuperado, então. Ele trabalhou, ele deixou de trabalhar no Atlético Nacional em junho. Foi o último trabalho dele, foi em junho, aí ele parou. A questão que está envolvendo agora também é porque o Rueda tem um sonho que é voltar a ser técnico da seleção colombiana. Ele dirigiu a seleção colombiana, assumiu numa situação de eliminatórias para a Copa da Alemanha e pegou a Colômbia muito mal, e aí conseguiu fazer um belo trabalho de recuperação, mas eu acho que foi para a Copa da Alemanha, eu posso estar enganado, talvez depois o pessoal aí consiga confirmar. Mas ele fez um trabalho de recuperação, mas não conseguiu, ficou em sexto nas eliminatórias. Eu acho que a Colômbia não foi a Copa da Alemanha, então acho que foi essa Copa mesmo. E aí ele não foi, enfim, depois ele tem esse desejo de voltar a trabalhar na seleção colombiana. Lembrando que o Rueda levou Honduras à Copa do Mundo da África do Sul, né? Ele era o técnico, e aqui no Brasil ele dirigiu a seleção equatoriana que fez uma boa Copa do Mundo, fez boas eliminatórias, inclusive, para classificar aqui para
para o Mundial do Brasil em 14, e o trabalho mais destacado agora em clubes foi esse, recentemente no Nacional de Medellín. Ganhou, eu sou velho, viu? Eu chamo Nacional de Medellín. O pessoal mais novo chama Atlético Nacional, né? Eu que sou mais novo chamo Atlético Nacional. Ganhou Libertadores, ganhou campeonatos colombianos, estava na decisão da Sul-Americana de novo contra a Chape, e aí naquele ato de grandeza entregou o troféu para a Chape, ganhou a Supercopa agora. O que o pessoal está brincando é o seguinte, é que nos jogos contra o Botafogo, na Libertadores, ele perdeu os dois, né, Marcelo? 2-0 e 1-0 para o Jair. E é o adversário que ele vai ter que enfrentar em semifinal de Copa do Brasil. Talvez seja até a estreia dele, né? Porque já na semana que vem o primeiro confronto, né? Não, e a informação, dizer, o que o Eric está falando... Não tem nem a questão de assim, conhecer adversário. Ele vai conhecer, talvez ele conheça mais o Botafogo do que o Flamengo, né? É verdade. E dentro daquilo que o Eric está falando, sobre a vontade, o desejo dele de treinar mais uma vez a Colômbia, o que, não sei se você confirma também, Eric, mas pelo que eu pude apurar com relação à informação da Rádio Caracol, é de que a única exigência, talvez, que ele pudesse fazer era exatamente uma cláusula que o liberaria em caso de um convite da Colômbia para, por exemplo, a Copa do Mundo ano que vem. Eu li isso também no site da Rádio Caracol, que seria para depois da Copa do Mundo, porque o Peckerman classificando, ele vai à Copa do Mundo, né? Sim. O José Peckerman, técnico argentino que já está na Colômbia há um tempão também. Agora, aí fica a questão, será que o Flamengo vai aceitar também? Vai que dá super certo o Rueda nesse fim de ano que vem, aí no meio do ano interrompe o trabalho. Enfim, é uma questão, talvez se o Flamengo vai aceitar ou não essa cláusula, e se é que ela existe também. Quer dizer, a gente está falando com base, eu não consegui apurar pelo lado do Flamengo isso ainda, foi como você falou, eu também li no site da Rádio Caracol. Se ele pôs essa condição, eu não sei. Realmente, essa informação eu ainda não tenho pelo lado do Flamengo. Agora, é uma questão para discutir, né? Será que vale a pena também, né? Se der super certo, você imagina como foi o Osório com o São Paulo. Quando a coisa estava engrenando, ele tinha o desejo de trabalhar numa seleção, largou o São Paulo. Agora, são duas coisas que correm, de repente, até em paralelo em relação a esse cara que está no vídeo aí, Reinaldo Rueda. Primeiro, eu parava para ver o time dele jogar. Que coisa boa ver o time do Rueda jogar, o Atlético Nacional de Medellín. Uma coisa foi ele fazer aquele time em cima de uma base que era atribuída a Osório. Então ele pega um trabalho bom e transforma num trabalho de excelência. O tempo que isso levou, ele parece que dá resultado imediatamente, no curto, no médio prazo, mas ele teve uma base com a qual talvez não conte nesse momento. Ele tem um grande elenco, ou um bom elenco, mas os resultados e a confiança estão no subsolo. Então, de qualquer maneira, se é para você trazer o Rueda e ficar até o fim do ano que vem, não ser só até dezembro, evidente que ele não toparia, ele é um senhor treinador de futebol, né? O Flamengo não está fazendo nenhuma aventura se contratar o Reinaldo Rueda. O que é legal nesse trabalho do Rueda recente no Atlético Nacional de Medellín, que nós do futebol brasileiro fomos beber na fonte dele, né? A gente tem aqui hoje o Guerra, o Borra, o Berrio e o Copete. 4 caras que estavam no Nacional de Medellín dele. Além do Marlos Moreno, que foi contratado pelo Manchester City, do Guardiola, está emprestado para um time espanhol, que é aquela filial lá deles, lá da Espanha, que é onde está o Douglas do Vasco também. Girondá, né? Girona. Time do irmão dele, né, coincidentemente. Girona. Time do Pere Guardiola. Mas isso, então, assim, claro, tudo muito ético, muito transparente. Jogadores, o time dele, né? Ele, além de ganhar, ele produziu ativos para o clube, né? O clube conseguiu valorizar jogadores. A venda do Borra e do Berrio foram altíssimas para o padrão colombiano, né? Então, assim, além de tudo isso, ainda teve esse trabalho que o Reinaldo Rueda fez. Ele tem 60 anos, o Marcelo lembrou da operação que ele fez no quadril, mas ele já estava totalmente recuperado. O que não foi bom na campanha dele no Atlético Nacional, mas é uma competição de tiro curto, foi no Mundial de Clubes, né? Quando eles foram eliminados pelo Kashima Antlers, tomando uma sapatada na semifinal de 3-0, né? Tiro curto, é? Ih, futuro é promissor, hein? Não, mas aqui, o que eu acho que a gente tem que passar a avaliar, se ele vira a opção do Flamengo, é casamento de estilo. Porque eu acho que no futebol também a gente tem uma ilusão, assim, de que o treinador ele é bom para qualquer situação. O treinador simplesmente é bom, né? Jogador de futebol, às vezes a gente avalia, não, esse cara é bom, mas ele funciona para esse tipo de esquema, né? Ele é um zagueiro lento, ele é um zagueiro rápido, ele é um zagueiro alto, ele é um zagueiro baixo, ele é um atacante que gosta de ficar dentro da área, é um atacante que gosta de buscar o jogo fora da área, pode se encaixar num esquema, mas pode não se encaixar no outro, pode dar certo num time, pode não dar certo no outro. Treinador, a gente acha assim, esse cara é bom. Mas tem o bombeiro, vai dar certo de qualquer forma. Tem o bombeiro, tem o tático, tem o bom que paizão, encaixa e tem o bom que não encaixa. Mas não tem isso?
As condições que o Flamengo está hoje são, por exemplo, semelhantes às condições que tinha o Atlético Nacional com o Rueda? Olha, no time do Atlético Nacional... De elenco, tem peças semelhantes? Era um time que propunha jogo. Para falar em moderneza, ele não era reativo, ele era propositivo. O time dele gostava de ter a bola e jogar. Você olha o Flamengo do meio para frente, você tem que formatar um time para ter a bola e jogar. Everton Ribeiro, Diego, Paulo Guerreiro, Everton, Giovânio, Vinícius Júnior, são opções de qualidade. Berril. Você quer ter a bola e jogar. Né? O Berril era, às vezes, reserva do time dele, porque era o homem do contragolpe. Então, ele não pega aqui um jogador, um time ou um elenco de pouca qualidade técnica. O Atlético Nacional tinha qualidade para fazer o jogo que fez, tanto é que foi campeão. O Flamengo me parece ter também, Barreto. A questão é a confiança, né?